Essa é a segunda parte, não sei se do bloco 16 ou 17, me perdi nessa parte aí, agora não dá para verificar, mas é a segunda parte. Vamos fazer a leitura de Romanos 9. Vou fazer a leitura, depois dela vou fazer algumas perguntas, vai demorar um pouquinho, mas é preciso das perguntas para vocês entenderem. E depois eu vou mostrar onde está o erro dos calvinistas ao ler Romanos 9 e onde está o nosso erro também ao ler Romanos 9. Porque essa carta é um mapa para os profetas. São sinalizações após sinalizações para ir para os profetas. Vamos ler Romanos 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor aos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus acha falhado, porque nem todos que estão em Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas, aí Paulo vai citar um texto da Escritura. Em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta. Vai citar outra parte da Escritura. Por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, não tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, citando o texto, e vai citar outro ainda, no verso 13. Como está escrito, amei Jacó e me aborreci de Esaú. Aí vai vir aquela outra pergunta, que diremos? Aquela outra pergunta relacionada aos vídeos passados, né? Que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aí vai vir outras perguntas, ou seja, você está vendo que na mentalidade calvinista, Paulo usou aqui Jacó e Esaú para falar que não foi por intermédio, não eram gêmeos nascidos, não foi por intermédio de obra, feito bem ou mal, para que Deus escolhesse segundo a eleição da graça. Ou seja, Deus designou um povo antes da fundação do mundo e não previa, não antevia nada que o homem faria alguma obra ou não. E quando eu estou falando isso, eu estou falando depois da cruz. Os calvinistas têm uma dificuldade terrível de entender isso. Antes da cruz, antes do evangelho, antes de Jesus vir morrer para o evangelho ser pregado para as nações, antes disso, antes de você conhecer tudo isso também, Deus não ficou olhando para ver se você faz uma boa obra. Aquela família é justa, olha como fazem boas obras, mas não me conhece. Vai lá pregar o arrependimento. Não faz sentido. Aquela nação, olha que nação justa, vai lá pregar o arrependimento. Vai lá pregar que o meu filho morreu na cruz. Não faz sentido. É uma loucura pensar isso. Mas, Luiz, por que você está falando isso? Porque não depende do homem ter feito bem ou mal. Isso até aí é verdade. Depois que o evangelho chega até você e mostra que o pecado habita em você, que o pecado é a transgressão da lei, dos mandamentos de Deus, e que através do pecado entra a morte, que você está morto e que agora o Espírito foi dado para você escrever, e o Espírito vai escrever a lei de Deus no seu coração, o ministério da nova aliança. E que agora você vai ter que lutar contra a carne, e aí está as boas obras. As más obras são os pecados que você comete. Quais são as boas obras? Guardar os mandamentos de Deus,
Guardar os mandamentos de Deus são más obras? Não, são boas. As más obras é a transgressão disso. E tudo isso é viver pela fé, e isso é graça de Deus, porque se não fosse Deus mandar o seu filho, você não faria nada. Então isso é graça de Deus. Depois da cruz é totalmente diferente. Ele está olhando se você faz o bem ou o mal, sim. Senão como é que ele vai te julgar? Agora, dizer que o homem foi eleito antes da fundação do mundo e o que foi eleito vai andar de conformidade ao querer de Deus. Se errar, Deus vai perdoar, mas essa pessoa não vai perder a salvação, porque foi eleito antes da fundação do mundo, ao passo de que outra pessoa dentro da sua família poderia ter sido eleita e não foi, e por isso não vai ser salva. Deus pode até chamar ela mais externamente. No fim, ela vai se desviar e não vai ficar com Deus, porque não houve um chamado interno da parte de Deus. Não houve aquela graça irresistível sobre ela. Então ela vai se desviar em algum momento da vida. Depois vai estar diante do Senhor, de novo, para receber uma condenação, porque Deus poderia... A condenação é essa, ó. Eu te deixei andar nas suas obras, nas suas más obras. Você nasceu assim, eu não fiz nada, só deixei rolar. Senhor, mas e a minha família? A sua família eu quis chamar. E você? Não, você eu não quis. Só deixei rolar. Eu não tenho culpa. Se o mundo todo, se não quiser salvar ninguém no mundo, eu não salvaria. Eu falava, filho, não precisa morrer não, que eu desisti, eu vou matar todo mundo lá na terra porque Adão caiu. Ou, filho, você morreu lá por todo mundo, mas agora eu não quero mais salvar ninguém. Essa mensagem, os calvinistas não falam isso, mas isso está contido nas mensagens dele. Se falar que eu estou torcendo, é um mentiroso. Fala que Deus era justo se não salvasse ninguém. Como o Criador da vida cria o homem sabendo como ele vai cair e vai ser justo se não salvar ninguém? Como o Criador da vida seria justo assim? Se ele criou o homem sabendo que o homem ia cair, ele teria um plano de justiça para todos. E iria julgar todos com justiça. Você acharia justo um julgamento desse cair sobre você? Fala aí, eu acho justo Deus salvar o meu pai, a minha mãe, e eu não, simplesmente porque ele não foi com a minha cara. Porque ele não quis. Deixou eu andar nos meus pecados. É justo isso? Então fica com essa daí para você, porque você não sabe se você vai se desviar. Se você se desviar, saiba que você se desviou, não foi porque as suas más obras fizeram isso, você deu mais valor para a carne ou não. Foi porque antes da fundação do mundo, você já estava impedido de seguir a Deus. Justo? Gostou? Fica com essa então. Então, irmãos, a leitura irritante que eles fazem é essa. Imagine como Deus ama esse tipo de ensino. Nossa, Deus... Dá pra ver, Deus não vomita, mas se desse pra vomitar, já estaria cheio de vômito lá diante do trono dele, quando vê calvinista pregando isso. Porque isso é uma injustiça da planta dos pés à cabeça. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Por que ele está usando Jacó e Esaú? Por que depois disso fala de Faraó? Por que cita o texto, terei misericórdia de quem eu vou ter misericórdia? Eu vou endurecer quem eu quiser endurecer. E citou Faraó. Por quê? Há um sentido para tudo isso, há uma explicação para tudo isso justa, aonde não vai anular a predestinação de Deus, a eleição antes da fundação do mundo, não vai anular a soberania, nem presciência, e todo homem que recebeu o julgamento vai receber o julgamento conforme as suas obras. Deus chamou, Deus quis, Deus falou, toma os céus e a terra por testemunha contra vocês, que eu coloquei o bem e o mal da frente de vocês e falei, escolha o bem. Os céus e a terra um dia vão testemunhar isso. Não vão testemunhar que Deus elegeu um, se colocou no caminho bom, e o outro deixou seguir o caminho mau. Os céus e a terra vão testemunhar que Deus colocou dois caminhos na frente do homem e falou, escolha a vida, escolha o bem para que vivais. E o bem é guardar a minha lei. Esse é o testemunho que nós temos que dar junto com o céu. Então, Romanos 9, vamos voltar e eu vou resumir o máximo que dá. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunho comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor a meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Por que Paulo falou isso até aqui? Se você pega Romanos capítulo 8, ele diz o seguinte, olha a preparação que ele faz para falar do grande amor que ele tem pelos irmãos dele, segundo a carne. Olha a preparação. Romanos 8.
Como está escrito, verso 36. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Se eu fosse falar do pré-tribulacionismo aqui, que diz que a igreja não pode sofrer, que Deus não açoita a sua esposa, esse texto aqui iria cair perfeitamente, mas o vídeo não é para falar do pré, né? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo Paulo está falando aqui que espada, morte, nada disso separa a gente de Cristo. Mas por que essa igreja não passa por isso? Será que no porvir que ele cita aqui, a igreja não passaria por isso? Passaria, porque Paulo conhece a grande tribulação, mas isso não separa a gente do amor de Cristo. E é amor de Cristo isso. Se ele sofreu, a igreja pode sofrer também. Mas vê que ele diz que ele está falando que nada pode separar a gente do amor de Cristo. Porém, existe algo que nos separa de Cristo. E ele vai explicar em Romanos 9. Imagine ele escrevendo Romanos 8 e preparando o caminho para escrever as coisas que estão vindo na mente dele, inspirada pelo Espírito Santo. Ele está preparando o caminho. Eu amo os meus irmãos. Agora eu quero falar de Israel. Eu amo os meus irmãos segundo a carne, mas eles não estão sendo salvos. Aí Paulo já sabe, eles não estão sendo salvos porque não é pela... Eles não estão sendo salvos porque é pela eleição da graça que eles são salvos. E Paulo sabia que esses não estavam aceitando a Cristo porque confiavam nas obras da lei. Não tem nada a ver com fazer o bem ou mal, eleição antes da fundação do mundo, predestinação, essas coisas que os calvinistas falam, não tem nada a ver com isso. Aí Paulo fala no verso 9, no capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunho comigo no Espírito Santo, na minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema separado de Cristo. Ele está falando, eu desejaria ser separado de Cristo, mas nada pode separar quem ama a Deus, quem aceita o seu filho. Mas ele está falando, eu desejaria ser separado por amor aos meus irmãos, que estão separados de Cristo. Entendeu? Nada pode separar a gente do amor de Deus que está em Cristo. Mas se você não ama Cristo, você está separado do amor de Deus. E ele quer explicar para a igreja o porquê isso está acontecendo, que é uma causa justa de Deus. Entende? Aí Paulo fala no verso 4, no verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos que estão em Israel são de fato israelitas. Por que ele fala isso? Porque no verso 5, no verso 4 ele falou, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, primeira e segunda, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Se a eles pertence tudo isso, por que não estão crendo? A palavra de Deus está falhando? O apóstolo Paulo quer ensinar para a igreja, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Aí ele vai explicar o porquê. Nem todos que estão em Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isaac nasceu por uma promessa do Espírito Santo. Ao passo que Ismael não, nasceu da vontade da carne. Lembra que Gálatas, Paulo faz essa ligação de Isaac, Ismael, Agar e Sara? Está tudo relacionado. Só que lá é um ângulo diferente, aqui é um ângulo diferente. Entende, irmãos? Vocês vão ver como vai mudando aqui as coisas. Vocês vão enxergando um outro evangelho, uma outra justiça, um outro Paulo, um outro modo de ler a Escritura, tanto na parte da justiça como na parte da revelação. Vocês vão ver tudo isso. Vamos para a parte 3.